Olá, irmãos Beto Shalom, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para esse nosso culto. Estamos aí nesse período de quarentena, onde nós estamos sendo obrigados a ficar dentro de casa, né? Mas nós estamos juntos como igreja, cada um no seu lar. É o que nós sempre profetizamos, né? Que cada casa é uma igreja, e nós temos vivido hoje na prática. Então eu espero que você com seu familiar esteja bem confortável, para que a gente possa adorar o Senhor juntos. Você fique bem à vontade aí no seu sofá. De repente você está assistindo esse culto aí deitado, descansando, comendo uma pipoca. Que Deus te abençoe. Fique bem tranquilo, bem à vontade e vamos adorar o Senhor juntos. Hoje eu tenho esses dois irmãos aqui comigo. Não sei se vocês os conhecem, né? O Pedro, que está sempre com a gente aí em Beto Shalom, nos abençoando, louvando ao Senhor conosco. E o Davizão, que está aqui hoje também dando o ar da graça. Nós vamos adorar juntos, né, filho? Como família, em nome de Jesus. Correto, Pedro? Isso aí. Então vamos lá. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos. Reconhecemos que este é um tempo de muita luta, um tempo de dificuldade, um momento de crise. Mas nós declaramos a nossa fé nesse momento. Declaramos em quem confiamos. Nós não confiamos em recursos humanos, em recursos que estão, Deus amado, disponíveis às nossas mãos, mas nós confiamos em algo que não vemos, mas algo em que cremos. Nós temos a nossa fé, nós cremos em Ti, nós cremos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. A propósito, o Senhor não está em quarentena, o Senhor tudo vê, tudo sabe. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Nós queremos declarar isso nessa oração, nessa canção, nesta hora, em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me
difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, requieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, Deus, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aquieta, Senhor, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Olá, amada igreja, paz do Senhor seja com você, amém? Meu nome é Paola, faço parte do grupo do Ministério Cantibete Shalom, tá bom? Eu estou aqui com uma missão muito importante de trazer para a igreja hoje uma palavra e estar convidando você a deixar o seu filho assistir os nossos vídeos, levar ele a ter entusiasmo para assistir os nossos vídeos, né? Nós estamos aqui trazendo um pouquinho de conforto da palavra de amor, de carinho, e levando a palavra de Deus para o seu filho de uma forma diferente, né? Através dos nossos vídeos, né? Nós não somos profissionais, mas nós estamos aqui fazendo tudo de uma melhor forma possível, com muito carinho, com muito amor, para que seu filho possa ter um pouquinho da palavra de Deus em casa nesses tempos difíceis, tá bom? E eu quero compartilhar com você, amada igreja, uma palavra simples que todo mundo já conhece, mas que possa ficar no seu coração, plantada no seu coração. Se você está aí com sua Bíblia, abre lá com a gente no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 15. Lá está escrito assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai-os pequeninos e não os dispensais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes então imposto as mãos, partiu dali. Bom, o que esse versículo quer dizer pra gente, né?
A gente tem escutado muito hoje a palavra de Deus através dos vídeos, através de Facebook, YouTube. E as nossas crianças não têm tido tantos privilégios assim em algumas igrejas, né? Tem igrejas aí que tem um canal muito grande de informação para levar, e outras igrejas que são pequenas, que nem a nossa, não tem tanta informação, não tem tanto canal e não tem tanto preparativo para estar levando essa palavra. Então, que você deixe as crianças vir até a palavra de Deus, deixe elas virem alimentar, porque o reino de Deus não foi feito só para um, ou para dois, ou para três. Ela foi feita para todos, né? Na palavra de Deus nunca está escrito assim, que o reino de Deus foi feito somente para homens, mulheres, jovens e adolescentes. Mas ele repete em várias partes esse mesmo texto. Então ele frisa para a gente que as nossas crianças são importantes sim, e que elas fazem parte do reino dos céus. E qual que é o nosso papel enquanto ministros do Ministério Infantil, ministros infantil? É estar preparando seu filho a vir fazer parte desse reino, a que ele não venha jamais se desviar desse reino, mas que ele venha cumprir aquilo que Deus tem preparado para a vida dele, que é muito grande. Então, sente com ele, assiste com ele, ministre junto com ele, cante com ele, empolgue-se com ele, faça os desenhos, os desafios com ele. Seja parte desse canal, seja um canal de bênção para a vida do seu filho, assim como eu também serei um canal de bênção para a vida dos meus filhos aqui na minha casa, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com você, que você guarde essa palavra no seu coração, amém? Um beijo e até a próxima. Meus queridos, meus amados, boa noite para todos vocês. Deus abençoe. Que prazer imenso poder ministrar a palavra mais uma vez. Queridos, não há como negar. É o recado que nós demos outras vezes para vocês. A gente sente muita falta mesmo daquela comunhão, daquele momento que a gente está junto ali na igreja, aquela dinâmica, os abraços, os apertos de mãos. Mas o Senhor sabe de tudo. Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E mais uma vez eu estou aqui para ministrar a palavra para vocês. Ok? Deus colocou algo muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do primeiro versículo. É a mensagem que Deus colocou para o meu coração, para ministrar para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Irmãos, eu gosto muito dessa passagem. Eu gosto muito dessa passagem, acho ela muito interessante, porque ela começa com um argumento que é genuíno no nosso coração. Os discípulos, eles disseram para Jesus a respeito da beleza do templo. Esse templo que eles estavam se referindo, tratava-se de um templo que Herodes o Grande, ele remodelou, ele embelezou esse templo. Então os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: Senhor, mas que templo bonito, que coisa maravilhosa, que colunas, que beleza, que coisa que impressiona as nossas vistas. Como isso chama a nossa atenção, melhor dizendo. Então Jesus ele foi muito pontual. Ele virou para os discípulos e disse: não ficará pedra sobre pedra. Eu sei que para os discípulos naquela hora eles não estavam entendendo não. Nós conseguimos entender. Os discípulos eles não entenderam porque o Espírito Santo ainda não havia dado revelação. Nós entendemos porque fazemos uma leitura literal da Bíblia e a gente consegue compreender.
Mas eu aproveito aqui essa mensagem no seu início para dizer para você que nós não precisamos apenas da leitura literal. A gente precisa de revelação. Toda vez quando eu falo de revelação, eu gosto, por exemplo, de dizer de Deus nos falando, nos mostrando coisas que estão além das entrelinhas. E quando eu falo de revelação, eu falo também de experiência. Eu posso ser um leitor da Bíblia, eu posso fazer curso de teologia, eu posso saber a Bíblia de capa a capa, entende? Mas é muito diferente você ter uma revelação e você ter uma experiência com Deus. Eu uso sempre o exemplo da água. Você pode entrar num canal de assinatura e ver um documentário de talvez até 1 hora falando sobre água. Você vai aprender coisas ali que você nunca ouviu na sua vida, sobre água, seus componentes, o que ela tem. Mas acontece que, imagine você num deserto. Se você estiver num deserto, você não vai querer um documentário sobre água. Se você estiver num deserto, você vai querer água para matar a sua sede. Então, estou falando de revelação, estou falando de experiência. Os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E os discípulos ainda não tinham o entendimento, bem como a revelação. E foi fazendo essa análise do templo que Jesus proferiu um sermão muito importante para as nossas vidas. E um sermão que é importante também, queridos, para esses dias de hoje, esses dias de crise. Jesus disse para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra, e Jesus ministrou para os discípulos, ensinou aos discípulos também, outros acontecimentos. Eu sei, e você também que é um leitor da Bíblia, você vai entender e vai perceber que Jesus ele falava, por exemplo, de acontecimentos num período muito curto. Quando Cristo falou do templo não ficar pedra sobre pedra, a história comprovou isso. Que a história está registrada aqui no ano 70 depois de Cristo. O general Tito, ele destruiu Jerusalém e o templo ficou em ruínas. Mas Jesus também profetizou coisas que acontecerão, bem como profetizou também coisas que estão acontecendo agora. Eu quero que você compreenda que eu resolvi dar um título para essa mensagem: Dores de parto. Dores de parto. Ao fazer o sermão profético, Jesus falou de calamidades, falou de terremotos, falou de problemas familiares, falou de esfriamento de amor, falou de calamidades para a humanidade no âmbito natural, no âmbito dos relacionamentos. E tudo isso, eu tenho certeza que você já tem visto nesses últimos dias. Só que, todavia, porém, entretanto, querido, eu quero, dizer para você que quando Jesus fala dessas calamidades, quando Jesus fala de coisas tão tristes, querido, você liga a televisão, você vê um jornal, sinceramente, são tantas coisas ruins que dá vontade de desligar a televisão. De tanta coisa ruim, tanta notícia ruim. E quando a gente fala coisa ruim, não é apenas o que estamos vendo, mas coisas que já víamos. Você vê, por exemplo, um pai ou uma mãe ter coragem de matar um filho. Você vê um filho, por exemplo, ter coragem de matar um pai e uma mãe por causa de um dinheiro. Eu sempre prego isso. Dinheiro, ele não é uma maldição. O dinheiro ele se torna uma maldição quando nós invertemos os valores. O dinheiro é uma ferramenta. Eu sempre prego isso. E uma ferramenta, se você pega uma ferramenta como você pega, por exemplo, um martelo, você decide onde você bate. Você bate no seu dedo ou você bate no prego. É uma ferramenta. Mas existem pessoas que elas inverteram o valor. E mais um desses sinais, e diz que Jesus havia profetizado, e disse para os discípulos, e eu tenho certeza que eles não entenderam, está, por exemplo, o esfriamento do amor. Ou chamarmos de amor aquilo que não é amor. Alguém tratar você, por exemplo, como um objeto. Você não é um objeto. Mas as pessoas, elas tratam as outras pessoas como objeto e dão o nome disso de amor. Isso não é amor. Deus é amor. Então tudo aquilo que aponta para Deus, tudo aquilo que nos leva ao coração de Deus, um amor sacrificial, um amor que perdoa, graça, um favor imerecido, aí sim a gente tem um parâmetro daquilo que é amor. Bom, então, querido, tudo isso, meu amado irmão, minha amada irmã,
tudo isso que Jesus profetizou, eu quero dizer para você do fundo do coração, não é para fazer com que você fique desesperado, não é isso. Mas para que dentro do seu coração, e esse mesmo coração, esteja preparado para a volta de Jesus. A igreja cristã, ela tem que pregar sobre a volta de Jesus. Nós cremos sobre a volta de Jesus. Nós cremos literalmente. Paulo, quando ele discorria a respeito da ressurreição, e ele ministrava aos coríntios sobre a ressurreição, ele disse isso, ele falou assim, gente, se vocês não creem na ressurreição dos mortos, porque era uma dificuldade da igreja de Corinto, não acreditar, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então a nossa fé é válida ao saber que Jesus veio em carne, Jesus esteve neste mundo, Jesus ministrou a palavra, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar. Não tente parafrasear a questão da volta de Jesus com conceitos humanos, ou uma volta filosófica, ou uma volta intelectual. Não, querido, estou falando de volta mesmo. Uma volta em que, em primeiro lugar, nós cremos nisso, a igreja, ela verá Cristo nos ares, a igreja será transformada num abrir e fechar de olhos, e essa igreja será arrebatada. E depois, a manifestação visível para os descrentes. Então, Jesus, ele vai voltar. E se Jesus, ele vai voltar, eu preciso pregar para você, e eu preciso ministrar para você a respeito de sinais. Existem sinais. Existem coisas que estão acontecendo e que você pode ter a certeza de que Jesus Cristo, ele está voltando. Sinais. E sabe como que Jesus, o termo que ele usou, a expressão que ele usou a respeito desses sinais? Dores. O último versículo do capítulo 24, ele disse, tudo isso é o princípio das dores. A gente que é um leitor curioso da palavra, a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi traduzida do grego, e existe uma palavra diferenciada para dor. Nós temos uma palavra em português para dor, que a gente sabe, a dor física, se machucar, te ferir, mas no Novo Testamento existe uma palavra grega, diferente para um outro tipo de dor. Essa palavra, ela é Odin. E esta palavra grega, ela é usada especificamente para a dor de parto de uma grávida, de uma gestante. Ou é usada para a angústia, o desespero e a tristeza, ao saber que alguma coisa está para acontecer. Então, os sinais que estão acontecendo são dores de parto. A mulher, quanto mais se aproxima do parto, essas dores elas vão aumentando, o espaço de tempo entre as contrações vai diminuindo. É um sinal de que o bebê vai nascer. Então, estes sinais de tudo isso que você vê na televisão, tudo isso que você lê no jornal, essas contrações, permita-me aqui usar esse termo, essas contrações, essas dores, o espaço entre elas estão diminuindo. Eu estou ministrando aqui para uma igreja brasileira. E a igreja brasileira sabe, sobretudo no Sudeste, como foi de novembro até mais ou menos fevereiro. Como foi a intensidade das chuvas. Algo assim que a gente pensa, isso não está normal. Como foi a destruição das chuvas. Querido, você já parou para pensar como que é o início de ano no nosso país? Eu não estou brincando não, você já parou para pensar, por exemplo, que quando chega dezembro, janeiro, aquelas chuvas e a gente olha no jornal, só calamidade. Só que dessa vez, uma contração no espaço de tempo menor aconteceu, que é exatamente essa crise que estamos passando, esse isolamento social. E eu quero dizer para você o seguinte, querido, tá? Eu tenho a ousadia de dizer isso para você. O diabo, ele não tem autoridade para poder fazer o que estamos fazendo. Misericórdia, pastor. Como que o senhor pode dizer um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão amoroso? Mas o Senhor permitiu isso. Eu tenho a ousadia de ministrar e dizer isso para você. Deus permitiu isso. Porque algumas coisas estão acontecendo. Eu tenho a ousadia de dizer para você, querido, nessa ministração, que o nosso país
o mundo, a igreja, ela nunca mais vai ser a mesma. Deus está mexendo em algumas coisas. Aqueles que estão conectados com o mundo espiritual, eles vão perceber que Deus está nos tirando de uma zona de conforto. Deus está nos preparando para Jesus voltar. Muitas práticas, muitas coisas que nós fazíamos e que sabemos que não são coisas corretas, a gente vai ter que deixar para trás. Eu quero ministrar para você e dizer para você o seguinte: é tempo de colocarmos a nossa vida em ordem, querido. Pastor, mas e se a pandemia passar? Pastor, e se voltarmos ao estilo de vida que tínhamos antes? Todo mundo trabalhando, pastor, recuperando. É claro, eu quero dizer para você, por exemplo, como hoje, nesse domingo, esse dia 5 de abril, hoje, o dia de jejum. O dia que escolhemos para jejuar, o dia que a igreja está se mobilizando, eu quero dizer para você, sem medo de errar, meu irmão, a gente vai colocar todas as nossas convicções políticas, as nossas ideologias, as nossas preferências, e nós estamos neste propósito. Eu quero que você enxergue muito mais do que isso. Eu quero que você enxergue muito mais do partido ou da figura que está à frente do país. Não. A nossa visão é espiritual. A igreja, ela precisa reconquistar a sua posição no mundo espiritual. E não importa qual líder, ou se esse líder é um líder que você discorda dele, mas se esse líder, com todos os pontos que você discorda dele, se ele se posicionou para poder fazer esse jejum desse dia de hoje, consagrar e orar, glória a Deus, porque há uma só voz. Estamos orando. Estamos pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia da igreja. Senhor, tem misericórdia da igreja que não se posicionou. Tem misericórdia, Deus, muitas vezes as nossas orações egoístas, orarmos só para a gente, olharmos só para o nosso mundinho, olharmos só para o nosso ministério. Senhor, tem misericórdia. Eu creio que existe um Deus no céu, querido, que vai ouvir a nossa oração. Eu creio. Então, querido, você diz assim: pastor, se essa pandemia passar e voltarmos à nossa vida, eu quero dizer para você que o princípio das dores e a promessa de Jesus da sua volta, da sua vinda, não vai passar. Deus não está de quarentena. Como dizia eu com um amigo conversando com ele no telefone, ele que me disse isso: Deus não está de quarentena. O relógio de Deus não parou. A agenda de Deus não pegou a folha e jogou fora, porque oramos, a quarentena passou, a crise passou e voltamos no velho estilo de vida. Não, Deus, ele quer uma mudança. E eu quero usar aqui para você a primeira pessoa do plural, nós. Deus, ele quer uma mudança. Ele quer uma mudança minha, ele quer uma mudança sua, ele quer uma mudança nossa. Querido, o momento é agora. O instante é agora. As contrações, o espaço entre as contrações está só diminuindo. E Jesus está voltando. É um grande fato. A nossa igreja, e nós como cristãos, nós cremos no nosso coração que Jesus Cristo está voltando. Dores de parto. Existem outras dores de parto? Então eu vou fazer uma leitura bíblica com você. O Evangelho de João. João capítulo 16. João capítulo 16, a partir do versículo 16. Você pode fazer essa leitura comigo, em nome de Jesus? Achei. João 16, a partir do versículo 16. Nos diz assim: um pouco e não me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E eu vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse, um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso, que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis?
Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. Ele estava explicando a respeito da morte e que os discípulos ficariam muito tristes. O Evangelho nos mostra que depois da morte de Cristo, os discípulos ficaram reclusos. Havia um coração. Querido, eu queria que eu e você tivéssemos uma capacidade de voltar no tempo e tivéssemos também uma capacidade de discernimento e ver como estava o coração de cada discípulo. Quem sabe muitos discípulos pensando assim: eu não posso acreditar que aquele que fez tantos milagres morreu. Eu sei que ele diz que ressuscitou, mas ele está morto. Quantas vezes em crises, em dificuldades, em desafios, sabe aquela situação? Você sabe que Deus tem uma palavra para você, mas você, ao mesmo tempo, parece que você não consegue acreditar. Você sabe que Deus diz que vai te sustentar. Você sabe que a palavra diz que você, em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Você sabe, talvez, uma palavra pontual. Deus levantou um profeta, Deus levantou alguém. Você ouviu uma pregação pelo YouTube ou por rede social, alguém compartilhou. Aquela palavra, ela entrou dentro do seu coração. Você recebeu, você disse: não, Deus está falando comigo. Mas quando você olha para as circunstâncias, você diz: mas parece que não vai acontecer. Era mais ou menos isso. É uma dor de parto. Jesus falou: vocês vão sentir dor. Todavia, porém, entretanto, a mulher, ela tem as dores do parto, mas depois que o bebê nasce, ela se esquece dessas dores. Só vem a alegria e o prazer, e Cristo diz o seguinte: essa alegria, ela não será tirada de vocês. Assim está no Evangelho de João. Assim está nesta palavra. E eu digo mais para vocês. Digo que momentos como esse é o momento em que Deus ele está provando a sua fé. É uma peneira. Você sabia que esse momento também é uma peneira? Você sabia que se você estiver ligado no mundo espiritual, você vai compreender o agir de Deus, nos tirar de uma zona de conforto, tratar com o nosso caráter, nos reposicionar, por sua vez, consequentemente, reposicionar a igreja no lugar dela. Deus está colocando a igreja no lugar dela. E por sua vez também, o momento de você manifestar a sua fé. Quem sabe você que está me ouvindo aqui é um profissional liberal. Quem sabe você chega e fala assim: pastor, eu estou ouvindo essa ministração, pastor, mas eu estou cheio de compromisso, pastor. Pastor, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Pastor, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Pastor, eu preciso voltar. Pastor, eu estou de férias coletiva. Pastor, eu estou parado. Pastor, estou isolado. Quem sabe você é essa pessoa? Pois eu digo para você que este momento é o momento de Deus também ver a sua fé. E digo mais, você enxergar a sua fé. Toda vez quando eu prego sobre deserto, há aquela passagem de Deuteronômio em que Deus fala o seguinte: olha, e o Senhor te pegou e te levou no deserto e te humilhou e te provou e te deixou ter fome para saber o que estava no teu coração, se obedeceria ou não aos meus mandamentos. Toda vez que eu prego sobre deserto, eu explico o seguinte: o deserto não é para Deus ver o que você vai fazer. O deserto é para você saber quem você é. Essa crise, você vai ver quem você é. E você vai ver também onde a sua fé está alicerçada. Onde a sua fé está firmada. E a sua fé tem que estar firmada em Cristo. Sempre quando eu prego sobre crise, e sempre quando eu prego sobre crise, eu falo sobre deserto. Deserto nos mostra quem nós somos. E quando eu prego sobre oração, eu ministro sobre a passagem de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que fala sobre a viúva insistente, a viúva que importunava um juiz. Jesus ele contou uma parábola, e eu tenho certeza em cada parábola de Jesus são observações que ele fazia, então com certeza foram coisas que ele viu. E nessa parábola tinha um juiz, melhor dizendo, e tinha uma viúva,
E essa viúva sempre chegava para esse juiz, segundo a parábola que Cristo nos contou, e falava o seguinte: julga minha causa. Julga minha causa. Por favor, julga minha causa. E a palavra fala que esse juiz, ele caiu em si e falou o seguinte: olha, eu sei que eu não temo a Deus, eu sei que eu sou um juiz mau, estou parafraseando, sou um juiz corrupto, talvez meu nome está lá no mensalão, talvez exista alguma CPI que eu estou envolvido, estou parafraseando, no mineirês, mas, dizendo e continuando o pensamento hipotético desse juiz, ele falava o seguinte: essa mulher, ela vive me pedindo, vive me importunando, eu vou responder essa mulher. Então, Cristo, cara, permita aqui o mineirês, vamos falar a verdade? Jesus é o cara. Jesus é o cara. Sabe de tudo. Jesus, ele pegou um extremo, dizendo o seguinte: se um juiz que é iníquo, que não tem temor, ele respondeu a essa mulher, Deus que é justo, ele não vai te responder, meu irmão. Deus que é justo, ele não vai ouvir o clamor. Porque eu quero dizer para você que esses dias de hoje são dias de oração. Queridos, eu não estou demonizando, por exemplo, se você tem aplicativo de streaming, você está vendo filme, você está lendo um livro, tem um tempo para cada coisa. Todavia, porém, entretanto, você não pode deixar de entender que é um período de oração, de consagração. Você vai buscar e depois você vai ter tempo para fazer essas coisas, se assim você deseja. Mas na frente dessa fila está você falar com Deus. Então, olha para você ver. Então, se Jesus dizendo, se aquele juiz que não prestava, ele ouviu a oração daquela mulher, você acha que Deus não vai ouvir a sua oração nesse momento de crise, meu irmão? Deus está ouvindo. Deus, na verdade, e talvez não te deu uma resposta imediata, porque o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Eu sei que você está cansado de ouvir isso. Deus tem uma agenda diferente. O nosso tempo é esse daqui, ó, é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos, é um tempo perfeito, na hora certa, no momento certo. Deus, ele vai te responder, mas às vezes Deus não está respondendo, porque ele quer te mostrar, que ele está te moldando. É uma peneira para a igreja. Querido, presta atenção, isso é uma peneira para a igreja. Eu sou um pastor, eu sou um pregador do evangelho, é uma peneira para Cristo ver as motivações das pessoas, dos líderes. Aquilo que é de Deus vai permanecer, meu irmão. Se não é de Deus, não vai permanecer. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, Deus sustenta aquilo que ele promove. Então, num momento de peneira como esse, se foi estabelecida uma coisa que não é de Deus, meu irmão, não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Então, Jesus diz para você, nessa noite, Deus, ele ouve a sua oração, sim. Ele ouve a sua oração. A questão é que ela será respondida no momento certo. No momento certo. E fechando aqui, essa última passagem da viúva, eu digo para você o seguinte: Deus tem a igreja como noiva. Como noiva, nós devemos amar a Jesus. Mas quando Deus tem a igreja como a viúva que ora, que intercede, que precisa de uma resposta, mesmo no momento de crise, a igreja tem que ser essa viúva que ora. Você consegue entender? A igreja é a viúva que ama. Mas nesse momento a igreja tem que ser a viúva que ora. Ou melhor dizendo, a noiva, né? A igreja é a noiva que ama. Mas no momento de crise, a igreja tem que ser a viúva que ora. Esse momento é um momento de oração. É um momento de busca. Você vai buscar Deus como você nunca buscou na sua vida. Você vai orar com a sua família. Você vai orar com seus filhos. Às vezes você trabalhava tanto que você não tinha tempo para fazer isso. Você vai ter tempo agora. É Deus fazendo isso, meu irmão. É Deus fazendo isso. Então, este é o momento. E como que eu quero fechar essa mensagem de hoje? Eu quero fechar essa mensagem de hoje dizendo que Jesus está voltando e que nós vamos nos posicionar. E que enquanto isso, existe um Deus, meu irmão, que não esqueceu. Quantas pessoas que estão desesperadas. Quem sabe você está assistindo o vídeo, você está angustiado, você está desesperado. Eu quero ministrar para você esta palavra. Pastor, mas essa palavra é uma palavra pesada, pastor. É uma palavra que traz preocupação. Não. Essa palavra é para trazer uma transformação.
para trazer uma mudança e para trazer uma esperança. Cristo em vós, esperança da glória, como nos diz a palavra. Quando pregamos sobre a volta de Jesus, eu estou dizendo que você tem uma esperança. Nós temos uma esperança. Então você tem que depositar a sua esperança em Deus. Deus é que nos guarda. O salmista nos diz o seguinte, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu li uma matéria muito interessante hoje, falando de uma senhora de 99 anos de idade. Ela é uma britânica. E essa senhora de 99 anos de idade, ela pegou coronavírus. Mas ela conseguiu se recuperar. A matéria dizia que nem os seus familiares estavam acreditando que ela conseguiria se recuperar. Então eles foram fazer a matéria e procuraram saber a história dessa mulher de 99 anos de idade. E eles descobriram que essa mulher também, ela conseguiu se salvar na época da Segunda Guerra Mundial, em que jogaram uma bomba do lado de fora da casa dela. Ela entrou debaixo de uma mesa. Você tem ideia do que é isso, jogar uma bomba? E ela conseguiu se safar, conseguiu se salvar. Sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo mais do que sorte. Eu vejo um Deus que nos guarda. Foi Deus que preservou essa mulher, não tem condição. E Deus que mais uma vez deu mais dias de vida para essa mulher. É Deus que nos dá a vida. A gente faz a nossa parte, a gente cuida, tem todos os procedimentos que você sabe, mas é Deus que nos dá a vida. Eu trago à memória a oração de Ana. Quando Ana disse, depois que Deus respondeu a sua oração, Ana era uma mulher estéril. Estou falando lá do Velho Testamento, no livro de 1 Samuel. E Deus ouviu a oração e ela gerou um filho, que foi o profeta Samuel. Essa mulher gerou um profeta. Olha o resultado de uma oração. A oração, ela move a mão de Deus e Deus nos dá respostas proféticas. E quando ela, na alegria, ela estava ali naquela oração em forma de cântico, ela dizia: Deus é aquele que faz descer a sepultura e Deus é aquele que faz subir a sepultura. Deus é aquele que te dá vida. Você faz a sua parte, mas Deus te guarda. Se você está vivo e você crê nesse Jesus que estamos pregando, Ele vai te dar vida e Ele vai te sustentar. E nós vamos passar por essa crise, mas vamos passar por essa crise não para quando ela terminar nós relaxarmos, para estar preparados. Porque Jesus ele pode voltar, por exemplo, no segundo dia depois que a crise acabar. Mas nós estaremos preparados em nome de Jesus. cidade está deserta, sua
Surge a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Veja a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual, com o som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para. Cante com a gente. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Bom, queridos, nesse momento eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa. Vamos orar em nome de Jesus. Você tem essa fé, uma fé alicerçada, uma fé que crê nos sinais, mas uma fé inabalável. Eu tenho certeza que você tem em nome de Jesus. Vamos orar. Deus maravilhoso, eu creio que tu tens poder de alcançar o coração dessa pessoa que está na sua casa, essa pessoa que está recebendo essa oração, recebendo essa ministração. Deus, como nos diz bem a tua palavra, Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero neste momento profetizar toda sorte de bênção para essa pessoa que está ligada em espírito a isso que estamos ministrando. Em nome de Jesus. Deus, eu oro também, Pai, não só pela mudança de caráter, pela mudança de postura. Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa que está ouvindo agora, nesse momento, ela possa se posicionar. Deus, se ela tem andado na contramão da fé, na contramão do teu propósito, em nome de Jesus, Pai, que ela se converta, que ela volte para esse caminho. Oro também, Pai, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão desesperançosos, para aqueles que estão preocupados, pessoas, Pai, que inclusive têm preocupação das coisas deste mundo, gente que talvez está ouvindo aqui, é profissional liberal, gente que não sabe como que vai cumprir com seus compromissos. Em nome de Jesus, eu oro para um Deus todo-poderoso, que mesmo neste momento de crise, que venha sustentar a vida dessa pessoa. Eu creio num Deus que faz jorrar água da rocha, num Deus que faz descer maná do céu, num Deus que sustenta, de um Deus que guarda, de um Deus que dá saúde. Em nome de Jesus, alcance essa pessoa, alcance a casa dessa pessoa. Eu sei que eu já fiz essa oração, mas que bom, Senhor, posso fazê-la outras vezes mais. E a oração é essa. Uma oração pedindo em primeiro lugar, Senhor, perdão pelas nossas faltas, perdão, Pai, pelo nosso posicionamento errado, perdão como igreja que muitas vezes se omitiu de cumprir um papel, desempenhar um papel de autoridade nas regiões celestiais. Eu creio que isso vai trazer uma mudança. Em nome de Jesus, a igreja verdadeira, comprometida com o Evangelho, pessoas que pregam o Evangelho cristalino, o Evangelho verdadeiro, essas mesmas pessoas, elas vão se posicionar no mundo espiritual, um lugar de autoridade, um lugar
lugar de decreto, alinhado com o centro da tua vontade, com o teu Espírito Santo. Essa igreja se posicionará, uma igreja que vai, em nome de Jesus, profetizar. E profetizar, Pai, que só venha ter misericórdia, ouvir o nosso clamor, ouvir o nosso pedido de perdão. Perdoa mesmo, erramos, onde nós erramos. Então continue mostrando uso de misericórdia. E Deus, se pedimos isso, para que quando esta praga cessar, em nome de Jesus, nós não venhamos, Pai, sair dessa posição. Não venhamos desanimar, nos prostrar, voltar a uma velha vida. Mas muito pelo contrário, eu declaro, em nome de Jesus, uma igreja que venha se posicionar e tomar, Deus, uma atitude de conversão. Nós cremos, o Senhor está às portas. Nós cremos, como nos diz a tua palavra, o Senhor virá como um relâmpago. Deus, todas as coisas serão desfeitas, mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem virá. Então, em nome de Jesus, tem misericórdia, nos mostra onde precisamos consertar. Em nome de Jesus, queremos subir, queremos estar diante da tua presença, não queremos mais brincar com o Evangelho, não queremos mais desonrar a tua presença, não queremos mais tratar, Deus, a tua palavra de maneira leviana. Faz uma obra em nossas vidas, faz uma obra em nossas casas. Deus, aquele que precisa liberar perdão, em nome de Jesus. Perdão não é um sentimento, é uma atitude. Que essa pessoa declare: eu perdoo em nome de Jesus. Pessoas, Pai, que estão presas emocionalmente, pessoas, Pai, que estão desanimadas espiritualmente, pessoas que estão no vale da decisão, pessoas que não se posicionam, pessoas que estão estacionadas, pessoas que decepcionaram com a igreja ou com alguma liderança. Todo escândalo, toda crise, ela não é para que saiamos da tua presença, mas é um sinal indicativo de que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Eu abençoo esta casa, eu abençoo este lar, e eu termino essa oração pedindo mais uma vez: assim como o sangue do Cordeiro esteve sobre os umbrais das portas, assim como o sangue do Cordeiro esteve sobre as vergas das portas e as janelas, e o anjo da morte não passou naquele lugar, em nome de Jesus, que o sangue de Cristo esteja sobre cada família, em nome de Jesus, em nome de Jesus.